Você já se perguntou, quem foi São Bento? São Bento nasceu no ano de 480, em Núrcia, na Itália. Fortemente inclinado desde cedo à oração e por ser de família nobre, pôde se dedicar ao estudo ainda jovem. Estudou artes liberais em Roma, até o dia em que, influenciado por Romano, um eremita, resolve se retirar para uma gruta, no Monte Subíaco, para se dedicar exclusivamente à oração e à contemplação. Tinha somente 20 anos. Passou 3 anos isolado, até que, tendo descoberto seu isolamento, bem como sua sabedoria e santidade, várias pessoas passaram a buscá-lo para pedir conselhos e orações. Sua fama de santidade foi se estendendo tão rapidamente que, meio perto dali, um convento de monges, que ficara sem superior, se dirigiu a São Bento para que este regesse o convento, na cidade de Vicovaro. E ele aceitou, após muita insistência dos monges. Porém, a vida que aqueles monges levavam em nada condizia com o ideal de São Bento, o que gerou inimizade a tal ponto de tentarem envenená-lo. Ao levarem para ele uma taça de vinho envenenado, este o abençoou como fazia de costume, o que fez com que a taça se rompesse em sua mão. Imediatamente São Bento se levantou e disse: Deus tenha compaixão de vós, irmãos. Não vos disse eu previamente que não harmonizavam os vossos e os meus costumes? Dito isso, retornou a seu isolamento em Subíaco. São Bento estabeleceu uma regra, Regula Monasteriorum, focada no equilíbrio entre a vida espiritual e o trabalho manual intelectual, priorizando a oração, a obediência e o silêncio. Sua irmã, Santa Escolástica, seguiu seus passos e fundou mosteiros femininos. Sendo considerada também fundadora do ramo feminino beneditino, tradição relata que São Bento venceu armadilhas do demônio, incluindo um cálice de vinho envenenado que se quebrou ao ser abençoado, o que o tornou um forte símbolo de proteção, com sua medalha sendo usada como exorcismo. Com o tempo, São Bento amadurece a ideia de fundar mosteiros que levariam a vida exemplar, que tinha como ideal. Aos 40 anos, ele sai da gruta em que residia para fundar, no sul de Roma, aquele que seria o referencial de mosteiros para todo o Ocidente, Mosteiro de Monte Cassino. Ali, ele começou a moldar a diretriz de vida monástica que pauta a vocação dos monges até hoje. A única mudança necessária, entendida por São Bento, é que a vida do monge deve ser comunitária, e não mais solitária numa gruta, tendo diante de si a direção de um abade. Muitas eram as famílias romanas que enviavam seus filhos para serem educados pelos monges. Logo no início, já surgiram homens santos, a exemplo de São Bento, como São Mauro e São Plácido, dentre muitos outros, que, entendendo o espírito monacal, foram grande auxílio para que a regra de São Bento logo criasse forma e solidez. São Bento tinha uma irmã gêmea, Santa Escolástica, a responsável por liderar o ramo feminino da doutrina beneditina, que também se reuniu em mosteiros femininos para seguir a regra de São Bento. Desde jovem, a santa já havia consagrado sua vida a Deus através de um voto de castidade, porém sem saber onde servir na igreja. Foi quando seu irmão fundou a Ordem dos Beneditinos, sendo o primeiro mosteiro cristão do Ocidente, que Santa Escolástica entendeu seu chamado e fundou o ramo feminino da Ordem Beneditina, chamado também de Escolásticas. São Bento e Santa Escolástica tinham uma relação de profunda e santa amizade. Os mosteiros femininos e masculinos ficavam geralmente próximos uns dos outros. Mas mesmo assim, os irmãos gêmeos só se viam uma vez por ano, por causa da escolha de vida mortificada de ambos. Num desses encontros anuais, os santos passaram o dia falando das coisas do reino de Deus, a tal ponto que Santa Escolástica implorou a seu irmão que permanecessem em diálogo até o amanhecer. A recusa a esse pedido, pois jamais um monge dormia fora do mosteiro, Santa Escolástica pôs-se a rezar até que, repentinamente, uma tempestade passou a cair numa noite que era impossível que isso ocorresse. Permaneceram, pois, em colóquio durante toda a noite. Pela manhã, se dirigiram aos seus mosteiros. No dia 10 de fevereiro de 547, faleceu Santa Escolástica. São Bento, neste momento, viu o espírito de Santa Escolástica subir ao céu, em forma de pomba, para entrar no paraíso.
depois de sepultar Santa Escolástica no túmulo que havia preparado para si, apenas 40 dias após o falecimento de sua irmã, e São Bento entrega sua alma a Deus no mosteiro que fundou por primeiro. O santo faleceu de pé na capela, com as mãos elevadas ao céu. Com a sua morte, sua fama e vida de santidade, bem como a de sua irmã, mais e mais se difundiram em todo o Ocidente. A partir da regra de São Bento, muitas ordens e almas se inspiraram no lema criado por São Bento: Ora et labora, oração e trabalho. Tão logo após sua morte, os mosteiros beneditinos tornaram-se, sobretudo na Idade Média, importantes centros de referência, tendo saído deles inúmeros santos, papas e ícones para a Igreja. São Bento é, por sua influência, considerado o patriarca dos monges do Ocidente e o padroeiro da Europa. Foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é celebrada no dia 11 de julho.